Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre relacionamentos saudáveis e a nossa convidada é Melanie Simões, psicóloga, oradora e autora. Fiquem então com a nossa conversa com Melanie Simões. Melanie, obrigado por estares aqui à conversa connosco. Como é que se classifica uma relação saudável? Olá, Bruno, muito obrigada pelo convite. E uma relação saudável não dá para definir com uma definição, digamos, geral, porque tudo depende da escala de valores que cada um tem. Porque, por exemplo, é óbvio que nós dizemos que uma relação saudável necessita de respeito, fidelidade, uma boa comunicação, etc. Todas essas coisas. Mas eu posso ter esses valores numa hierarquia completamente diferente da tua. Por exemplo, se para ti o respeito vem em primeiro lugar e para mim, se calhar, em primeiro lugar vem, digamos, uma boa companhia ou nós divertirmos-nos de alguma forma, nós podemos entrar em conflito na nossa relação, apesar de partilhar valores semelhantes, porque estão a nível hierárquico em pontos diferentes. Valores que tu tens em primeiro lugar, eu posso ter, por exemplo, em décimo e vice-versa. Então é muito importante que quando eu relaciono-me com alguém, nós, antemão, entendermos um pouco o que é importante para nós, mas não só o que é importante, como também hierarquizar um pouco a escala dos valores, para depois, em conjunto, sim, criarmos uma escala de valores do casal, digamos, de equipa, que se calhar eu e tu, de ambas as partes, tem que depois haver algum tipo de cedência para nós criarmos algo então em conjunto. E obviamente então para aí é necessário, sim, eu respeitar que o outro é diferente de mim e eu aceitar que também tenho que, no fundo, abdicar, se calhar, de algumas coisas que para mim vêm em primeiro lugar, mas que para o outro, se calhar, só vêm em sétimo ou oitavo, e então equilibrar a nossa escala de hierarquia de valores. Sim, por isso é que se calhar no início as relações são assim um bocado turbulentas, porque há aquele negociar de não estava à espera que tu fosses assim, depois estamos ali, deixaste as meias ali quando eu vivia. Exato, às vezes são coisas mínimas, às vezes podes ter, por exemplo, a pontualidade muito em Exato. cima e para ti é uma falta de respeito eu chegar 5 minutos atrasada ao encontro, quando para mim se calhar eu penso, meu Deus, foram 5 minutos, qual é o drama? Temos a noite toda pela frente, Exato. porque se calhar a pontualidade para mim não vem em primeiro lugar, lá está, para mim se calhar em primeiro lugar vem a compreensão e eu não me sinto compreendida por ti nesse sentido de fazeres-me ali um drama por causa de 5 minutos. E são estas pequenas diferenças da hierarquia de valores que às vezes causam grandes confusões e grandes discussões, exatamente pela falta de conhecimento verdadeiro do que é importante para o outro e também pela falta de aceitação que o outro não tem que ser igual a mim. E no início das relações as pessoas tentam mostrar sempre o melhor delas, não é? E aquilo que é pior vamos esconder um bocadinho e depois, à medida que a relação vai avançando, essas coisinhas vão saindo cá para fora. É verdade. E acaba por... Normalmente, em média, tu consegues fingir ou omitir, durante mais ou menos 2, 3 meses. Isso pode diferir um pouco de acordo com a frequência que a pessoa se encontra Se um com o começarem a outro. viver juntas logo... Exatamente, mas se for, por exemplo, um relacionamento que é mais aos fins de semana, às sextas, sábados e domingos, a pessoa consegue disfarçar aquilo 2, 3 meses. Agora para um assunto completamente diferente. Na tua opinião, existe uma idade certa para começar a ter uma vida sexual? Não, não existe. Agora, existem critérios que nos possam dar individualmente digamos, algumas pistas quando é que seria o mais adequado. Por exemplo, acho que é óbvio que se a menina, a rapariga, não for ainda menstruada, ainda não está na altura. Ponto. Final. Porque a menstruação nas raparigas indica, digamos, a maturidade física para começar um relacionamento sexual. No entanto, isso não quer dizer que ela esteja preparada psicologicamente, porque devido à boa alimentação,
que nós temos hoje em dia, muitas meninas já têm a menstruação com 10 e 11 anos. Acho que todos nós concordamos que isso não é, e mesmo legalmente, que não é a idade indicada nem permitida de forma legal que uma rapariga com essa idade inicie qualquer tipo de atividade sexual, porque nem sequer não está psicologicamente preparada para isso. O que é que os ginecologistas normalmente falam? Que quando existe a primeira menstruação, demora mais ou menos um ano, que digamos que todo o processo hormonal se equilibra no corpo da rapariga em questão e que ela também necessita pelo menos aquele ano para adaptar-se a todas essas transformações, conhecer no fundo um pouco o ritmo biológico da própria menstruação, também conhecer um pouco, familiarizar-se com o próprio órgão sexual, com a sua vagina, e então normalmente fala-se que só se deveria iniciar a atividade sexual no mínimo 1 a 2 anos depois da primeira menstruação. Agora, se a criança teve, eu digo criança porque realmente com 10 anos é uma criança, se uma criança com 10 anos teve a menstruação, não é porque passaram 2 anos, quando ela tem 12, que se considera aquela criança apta para a atividade sexual de um ponto de vista psicológico. Porquê? Porque nós também temos de ver a época e a cultura em que nós vivemos. Se calhar há 50 anos ou há 100 anos atrás, uma criança de 12 anos já estava habituada a tomar conta de 7 irmãos, já sabia toda a lida da casa, casava-se com 14, porque também morria se calhar aos 25, 30 anos. Ponto. Era assim que era E a ainda vida, se hoje, calhar. em muitas tribos, as raparigas têm filhos muito mais novas e casam mais novas e começam a ter uma vida adulta mais cedo do que nós temos aqui. Exatamente, porque o próprio papel da sociedade as obriga a crescer de forma mais rápida e elas também têm um amadurecimento social e emocional muito mais acelerado devido às responsabilidades que também a sociedade, a tribo, neste caso, vai exigindo em curto espaço de tempo. Agora, se nós olharmos para Portugal, para uma jovem de 12 anos, a verdade é que a mãe faz-o tudo, praticamente, ainda estão no 6º ano de escolaridade, não têm responsabilidade alguma, não ajudam em nada em casa, não tomam conta de irmão algum, então têm um desenvolvimento, digamos, psicológico, emocional, muito menos avançado do que se calhar noutras culturas ou noutras épocas históricas. Então, tudo o que seja antes dos 14 anos, em minha opinião, é cedo demais. E mesmo com 14 anos, tem que se ter individualmente a noção que tipo de experiências a nível da maturidade emocional essa criança, essa jovem já viveu e há quanto tempo também lá está, ela já está menstruada, porque se ela só menstruou-se com 14 anos, os ginecologistas dizem que é bom esperar 1 a 2 anos para se adaptar a todas essas transformações. Então isso é tudo muito relativo e depende muito de caso para caso. Agora, antes dos 14, eu acho que mesmo por lei é considerado um ato impróprio. E no caso dos rapazes? Os rapazes já é ligeiramente diferente, em que sentido? Porque a evolução, o desenvolvimento biológico deles é mais tardio. Por exemplo, uma menina que tenha a menstruação a primeira vez com 10, 11 anos é, digamos, o término do desenvolvimento físico sexual dela. Significa o quê? Que ela, antes de ter a menstruação, já houve um desenvolvimento das ancas, já houve um crescimento de pelos em determinadas áreas íntimas, já cresceu o peito e a menstruação, no fundo, é o fim desse desenvolvimento. Então, raparigas que tenham a menstruação com 10, 11, 12 anos, o corpo, no fundo, já passou por todo o desenvolvimento sexual biológico naquele sentido. Os rapazes são muito mais tarde. Porquê? Porque os rapazes começam primeiro a ter um crescimento a nível do próprio corpo, começam a ter o crescimento dos pelos e do próprio órgão sexual a partir dos 12 anos para a frente. E depois é que vão também notando algumas alterações da voz e então só lá para os 16, 17 é que eles na verdade estão completamente já
digamos, desenvolvidos ou a caminho de finalizar, digamos, o seu desenvolvimento biológico, quando na verdade as raparigas já fizeram isso com 10 ou com 11 anos. Então há ali uma diferença de 5 anos que depende de caso para caso, porque há raparigas que têm a menstruação só aos 14, 15 e há rapazes que também começam mais cedo. Obviamente há aí um cruzamento de determinados indivíduos, mas os rapazes iniciam o seu desenvolvimento físico mais tarde do que as raparigas. Agora vamos passar para um tema que tem dado, tem-se dado muita atenção, que é o caso do consentimento, principalmente quando houve o caso Me Too em Hollywood. E já se falava antes, mas depois acabou por ter mais destaque nos mídias. O consentimento, porque é que é importante o consentimento? E se é uma coisa que seja assim tão difícil de se estabelecer, que seja preciso, como muitas pessoas dizem, agora eu para estar com alguém tenho que levar um contrato e tenho que assinar um contrato que é para ter a certeza que aquela pessoa consentiu. E, e se calhar mesmo assim o consentimento pode chegar a uma altura em que a pessoa no início decide que está na boa com aquela relação e a meio decide, epá, já não estou a gostar, a coisa acabou por aqui. Se calhar voltamos um bocadinho Exa- atrás. Porque é que é importante o consentimento? É assim, a questão do consentimento é algo bastante abrangente e difícil, sim. Hum, a primeira coisa que nós temos de entender é que, claro que é importante, é fundamental, porque a atividade sexual implica sempre uma partilha, digamos, uma interação entre duas pessoas. E isso por si só implica que ambos estejam dispostas para, digamos, o ato sexual não ser doloroso. Porque, principalmente nas mulheres, nos homens nem tanto, mas principalmente nas mulheres, a penetração só é prazerosa e não dolorosa, e quando então é para perder a virgindade, ainda mais importância tem, quando a menina, a jovem, está devidamente glorificada e devidamente relaxada a nível muscular. Uhum. E para isso acontecer, digamos, para o corpo querer e desejar o outro, é fundamental, uma vez que existe uma ligação entre a mente, o coração e o corpo, então é fundamental que a mente e o coração também estejam envolvidos, digamos, nesse processo de entrega. No momento em que a minha mente grita eu não quero, Uhum. mesmo que eu não o verbalize, o meu corpo ouviu aquele grito de recusa e de rejeição, então ele vai ficar tenso. E no momento em que o meu corpo fica tenso, os músculos ficam tensos e frios, eu não fico lubrificada o suficiente ou nada mesmo, e então a penetração torna-se extremamente dolorosa para a rapariga em questão e pode causar danos graves a nível das paredes vaginais e pode causar sangramento e naturalmente essa experiência não é nada agradável para a rapariga em questão. Então é muito importante haver um consentimento mental da rapariga e a nível emocional que ela se sinta confortável com aquela pessoa para no fundo sentir eu sinto-me segura, eu confio neste parceiro, eu confio que ele não vai querer fazer mal, eu confio que ele me respeita, eu confio que o meu prazer também é importante para aquela pessoa em questão, para a cabeça dela dar o ok para então ela consentir. E isso não quer dizer que ela tenha que dizer sim, eu quero, mas que ela mostre de alguma forma que realmente está preparada para isso. Agora, o que é muito importante? No momento em que ela diga que não, é uma recusa. E o outro tem que. E normalmente, lá está, também há rapazes que dizem não. Eu falo aqui mais das raparigas porque normalmente é mais a rapariga que o Uhum. faz. Quando a rapariga diz não, o rapaz ou a parceira em questão, não é uma questão de géneros, não tem que ser rapaz e mulher, mas o outro tem que respeitar esse não, porque o não implica literalmente eu não me sinto confortável com esta situação, eu não me quero entregar, eu não estou preparada ou simplesmente não tenho interesse. E então o outro tem que aceitar isso. No momento em que não aceita isso e que
e que tenta mudar essa opinião e empurrar para um determinado ato, a pessoa, na verdade, está a cometer um crime. E então isso é muito importante que, principalmente nos jovens, tenham essa noção que não é respeitar a vontade do outro. E isso vai muito além de qualquer tipo de consentimento, porque infelizmente há muitas meninas que têm vergonha de dizer não, porque acham que as outras o fazem, porque acham que o rapaz depois deixa de gostar delas e as abandona. E naturalmente também é difícil para um jovem rapaz ser bruxo para adivinhar que quando a rapariga até parece que está a dizer que sim, com o corpo, não é? Uhum. Entender que na verdade ela não quer. E então, uma Sim, dica para os muitas vezes rapazes, até porque pode estar lubrificada numa questão mais física e não querer aquela interação da maneira como ela exatamente, está a acontecer. exatamente. Então temos aqui duas pistas. Para nos casos em que o rapaz nota que ela esteja mais tensa e que ela esteja seca, é uma grande probabilidade que a rapariga não queira. E então cabe também um pouco ao rapaz, não responsabilizando, porque a responsabilidade está na rapariga de querer dizer não, mas na responsabilidade do rapaz que gosta da parceira de ter essa sensibilidade um pouco no sentido de perceber qualquer coisa aqui não está bem, porque ela Uhum. está seca, não está lubrificada, eu sinto-a tensa, não estou a sentir que ela realmente queira, e mesmo se ele perguntar, mas tu estás bem, mas tu queres, e muitas dizem, infelizmente, dizem sim, sim, ter aquela sensibilidade de ser humana, não, tu estás a dizer sim, mas isto não é normal, Uhum. porque não é como eu gostava de se calhar ter relações contigo. Eu quero que tu te entregues a mim e eu estou-te a sentir tensa e fria, isto não está a funcionar. Ou seja, ter no fundo um pouco essa capacidade, e naturalmente isso é difícil em jovens, porque ainda não têm a experiência sexual suficiente adquirida. E depois também há outra questão, que é elas até podem estar glorificadas, que foi o que acabaste de dizer, e aí é mais difícil para o rapaz entender, porque o corpo parece estar predisposto e também há aquelas raparigas que depois até se entregam e beijam, mas na verdade o fazem porque acham que se não o fizerem, de alguma forma que o rapaz deixa de gostar delas, ou que as deixa, ou que vai ter com outras. E aí o rapaz ou outra parceira. E aí realmente o outro não tem grande responsabilidade, porque não é bruxo. O que é que Uhum. pode haver nesse sentido, quando são relações em que realmente as pessoas gostam uma da outra e que se preocupam uma com a outra? É ter esse tipo de conversas antes das relações, ou mesmo depois da relação. Perguntar, olha, gostaste, mas não é só olha, gostaste, é olha, gostaste, olha, que estás à vontade para dizer que não gostaste. Estás à vontade para dizer que não estás ainda preparada, porque não é por dizer uma vez que sim, ou dar a entender que fizemos uma vez um ato sexual, que eu agora tenha que estar também sempre preparada para tudo o que venha a seguir. Eu posso ter dito sim num momento e depois de uma semana já não querer. E é Sim, no e fundo ter essa não é estar numa. conversa. Oi, desculpa. Não é estar numa relação que faz com. Por exemplo, havia muito. Eu penso que agora não há tanto, mas antigamente havia muito aquela coisa do. Estamos casados, ah, faz parte do contrato tu dares-me o teu corpo, porque estamos casados. Eu penso que agora essa mentalidade mudou, espero eu, que já não é tão comum esse tipo de mentalidade. No casamento acho que já não é tão comum, porque as pessoas são mais maduras, mesmo assim ainda está a haver, mas eu acho que isso ainda existe e ainda existe pior do que nós pensamos, que é muito naqueles encontros do Tinder, que quando as Pois, pessoas se encontram, pois. que há pessoas que já vão a pensar, vai haver um encontro, então vai haver também um ato sexual, digamos, algum relacionamento nesse sentido. E então é quase como se um encontro desse já implicasse a entrega física. Quando na verdade o encontro pode correr muito mal, não haver química alguma, e Uhum. mesmo que haja química, não queira dizer que a pessoa queira se relacionar com uma pessoa logo à primeira vez. E então eu acho que continua muito ainda a haver em determinadas mentes esse tipo de padrão, que esperam que a outra pessoa que se tenha a entregar, Uhum. o que não é verdade. Ah, e agora, lá está, isto são coisas que eu acho e são bolhas em que eu vivo. E uma delas era que, por exemplo, a violência doméstica
Eu, na minha ideia, achava que era uma coisa que estava em vias de extinção, porque era uma cena mais do pessoal mais velho, que era, pronto, casamentos à antiga, e que agora o pessoal mais novo estava mais informado, mas depois acabei por ter algumas experiências assim, umas em cima das outras de pessoas conhecidas, em que percebi que violência doméstica ou violência no namoro está aí. E há relacionamentos tóxicos, há relacionamentos violentos. Uh, Quais são as principais características destes relacionamentos a que devemos estar atentos e como é que podemos ajudar as pessoas que estão à nossa volta que vemos que estão nesse tipo de relacionamentos? Sim, então existem dois tipos diferentes. Existem as relações tóxicas e existem as relações abusivas. E então as tóxicas, digamos que são menos graves, o que não quer dizer que não deixam de ser graves, afetam mais a ordem psicológica Uhum. e podem ser familiares, amigos ou mesmo relações amorosas, mas são relações que nos trazem algum desânimo, nós ficamos a sentir-nos mais tristes ou também ficamos a ser mais pessimistas, ou seja, podem nos transformar a nós mesmas em pessoas tóxicas. Por exemplo, se eu estou sempre rodeada por pessoas muito negativas, que vitimizam-se muito, que a vida deles é muito triste e só tem azar, e eu constantemente só ouço esse tipo de verbalizações, isso obviamente também vai afetar a minha energia ou sugar a minha energia, e então eu própria posso me vir, digamos, transformar numa pessoa tóxica se eu não tiver atenção. Hum, a violência doméstica é mais no sentido de ser uma relação abusiva que tanto afeta o psicológico como afeta também o físico, e é mais grave no sentido porque a pessoa sente-se culpada, ela sente sensações de pânico, de abandono, de solidão, sofre imenso, pode ir até a depressão e mesmo pensamentos suicidas. E isso são relações que podem ser tanto de violência física, ou seja, muito invasivas e agressivas, Uhum. mas também podem ser a violência psicológica. E a psicológica, o que nós temos de ter alerta é, por exemplo, se nós estamos numa relação em que o outro, quando nós fazemos algo que não agrada ao outro, se o outro começa-nos a castigar, por exemplo, com evitar-nos ou ignorar a nossa presença. Por exemplo, se nós falarmos e estamos a falar para o boneco e o Uhum. outro, no fundo, atua ali o burro e faz conta que a gente não está lá, por exemplo. Ou se o outro começa a dizer-nos coisas como que somos muito sensíveis e que nós estamos-nos a sentir por alguma razão desrespeitados ou humilhados e a outra pessoa começa a dizer: ai meu Deus, foi só uma brincadeira, tu também és uma sensível, não te posso dizer nada. Começa a desvalorizar, na verdade, a mágoa ou o desrespeito que eu senti, como se eu é que fosse a sensível, como se eu é que fosse a culpada e que não consiga entender uma brincadeira. Ou seja, são pessoas que nos deixam confusas Uhum. e que fazem-nos sentir, digamos, demasiado sérias e inadaptadas. Também são às vezes aquelas pessoas que à frente das outras pessoas falem mal de nós, não é nas costas, é mesmo à frente, estão Uhum. sempre a humilhar-nos, a inferiorizar-nos. Também podem ser aquelas pessoas que nos literalmente ofendem, dizem que não, e às vezes não precisa de ser palavras como tu és estúpido ou tu és burra, às vezes são coisas no sentido, tu também não sabes fazer nada, ou quem eras tu sem mim, hum, sim, agressões mais súbteis, mas no fundo que estão sempre a transmitir-nos que somos incompetentes e que não somos suficientemente autónomos e que precisamos deles a todo o custo. Eles, no fundo, alimentam uma dependência nossa Uhum. para com eles, estando sempre a nutrir-nos esse tipo de conversa, sempre a dizer: tu sem mim não és ninguém, tu não sabes fazer nada, os teus amigos não prestam, mais vale tu afastar-te Pois, deles, que porque causam eles. isolamento.
Exatamente, porque eles questionam todos os nossos familiares e amizades exatamente para fazer o que tu acabaste de dizer, para nos isolar e assim nós ficamos mais à mercê ainda dessa pessoa, mais dependentes e a partir daí estamos tramados, porque é uma espiral contínua, tóxica e abusiva que nos faz sentir muito humilhados, com falta de autoestima, falta de autoconfiança e realmente nós, no fim, sentimos-nos lixo. Por isso é que as pessoas têm muitas vezes depois pensamentos suicidas. Pois, e depois há muita dificuldade. Eu vi há pouco tempo que, por exemplo, numa relação eh, de violência doméstica, até a pessoa a conseguir sair da relação, ela tenta sair, em média, tentam sair da relação 13 vezes. O que é um, o que é um dado que é. As pessoas normalmente pensam, oh, Assusta. as pessoas pensam, então, mas se a pessoa não está bem naquela relação, vai-se embora. O Mas depois, problema é que ela não. Diz. depois aquilo que estávamos a falar de a pessoa fica isolada ao ponto de pensar que a única pessoa que tem é aquela pessoa Exatamente. e A que pessoa está está tão sozinha. isolada a certo ponto. É isso tudo o que tu acabaste de dizer, que está sozinha e também que não tem mais ninguém, e não é uma questão só não ter mais ninguém, a outra pessoa abusiva já nos, digamos, confundiu de tal maneira que nós acreditamos que os outros não gostam de nós e que não vão estar lá para nós. E que eu E vou ser nós um acreditamos encargo em nisso. cima dos outros. Agora Exatamente, vou somos trazer um os meus fardo. problemas para os outros. Sim. E Sem que então a pessoa precisa muita coragem e muita força, porque nós também não podemos esquecer-nos que aquela pessoa que abusa é muito sedutora em determinados aspectos, porque ela pode abusar-nos. Ou bater literalmente em nós, mas depois há sempre ali uma florinha de pedir desculpa, ou pior do que isso, o que eles fazem muito é chegar ao pé de nós, e eu estou a falar no plural para as pessoas também saberem que não estão sozinhas nesse barco. O que é que também fazem? Chegam ao pé de nós e começam a dizer coisas como: tu sabes que eu gosto tanto de ti, porque é que tu me obrigas a isso? Ou seja, ainda culpam a vítima, que Uhum, elas é que são as culpadas do exato. comportamento que o agressor é que está a ter. E eu só quero te ajudar, eu só quero o teu bem, eu faço isso para ver se tu abres os olhos, para veres que o mundo é mau, para veres que os outros não gostam de ti, e ainda estão a minar mais ali a nossa autoconfiança e confundem-nos mais, porque a pessoa depois fica a pensar, mas ele afinal é bom, ele afinal quer o meu bem, e isso tudo faz com que quando elas tentam sair da relação, ou apanham aqueles que dizem, o que é que tu és sem mim, tu não vais conseguir, ninguém te quer, ou a pessoa tenta sair da relação e eles começam a minar a pessoa com uma sedução terrível que é, mas ninguém vai gostar de ti como eu, fiz isto tudo para o teu bem, tu não vês que eu sou a melhor pessoa para ti e confundem a pessoa de tal maneira que ela realmente, pelos vistos, precisa 13 vezes em Pois. tentativas. Às vezes há pequenos sinais, como por exemplo, isto acontece muito nos namoros, que é o controlar o telemóvel do outro, que que é uma Que é coisa uma nova, invasão de das novas privacidade. tecnologias, que isto é uma coisa recente. Eu, por acaso, no meu caso com a minha namorada, temos os dois o código, na verdade até temos o mesmo código no telefone, mas eu nunca mexo no telefone dela sem pedir, apesar de eu saber que tenho toda a A autorização, legitimidade. toda a legitimidade para mexer no telefone dela. Ela pode mexer no meu telefone à vontade, o código é o mesmo, mas sempre que eu vou ao telefone dela, sempre que ela vem ao meu telefone, pedimos autorização um ao outro, porque acho que é uma cordialidade que mostra aquele respeito pela privacidade um do outro. Do outro. Agora pergunto uma coisa, e se ela dissesse que não? Disse-te sempre sim, e de repente tu perguntavas hoje e ela dizia-te que não. Tu ficavas desconfiado? Não. Nós já estamos juntos há 15 anos. Já há muito poucas coisas que. Não acharias estranho? Não, não, não. Não. Lidavas bem com a recusa dela? Sim, porque, opá, porque eu percebo a não ser que fosse. Se eu lhe dissesse assim: olha, vou ao teu telefone ver o número da tua mãe, ou qualquer coisa assim. E tipo, não. E não me desse o número, aí isso é esquisito. Depende da situação, não é? Mas se ela me Mas dissesse lá não. está. Isso, por exemplo, é uma questão importante, porque
falámos há pouco do consentimento, no sentido sexual, Exato. mas esse consentimento numa relação, na verdade, implica tudo. E normalmente, quando as pessoas perguntam algo, já estão à espera do sim da outra Sim, sim. pessoa. E quando vem um não, a pessoa fica chateada, porque não estava a contar com aquele não. Fica frustrada e não percebe o porquê. E não é só o consentimento na relação sexual, é o consentimento na relação total. Uhum. E isso é importante que as pessoas começam também a entender que eu, quando faço uma pergunta se posso fazer algo, não significa que a outra pessoa tenha que dizer sim. Exato. E uma relação saudável é eu respeitar esse não do outro lado. E tudo começa aí. Eu, ok, acho estranho, porque é que ela não me quis dar, mas olha, se calhar está Exato. zangada, não lhe apeteceu, sei lá, se Ou calhar porque está lá uma. estava. Porque é assim, pode lá estar uma surpresa, quem é que diz que ela não estava, se calhar, Exato. ali a ter shots de Pinterest porque vais fazer anos e ela Ah, quer te fazer uma a minha surpresa, namorada é ou, muito má em surpresas, eu descubro ou tem sempre. um. Mas é uma ideia, ou tem um grupo de Exato. WhatsApp, Exato. Ou porque também pode estar a estavam ter a uma querer combinar qualquer cena para te surpreender, não sabes, ou não é? pode E estar as numa conversa privada com as amigas e eu ao abrir o Exatamente, e telefone vou não ver quer que essas. vejas. Eu não tenho problema mesmo com isso. Ah, Ou seja, eu só estava a usar o teu exemplo no sentido para claro, claro. generalizar esta questão, que é, pode haver tantas outras, digamos, justificações para aquele comportamento, então eu não tenho que ficar zangada com a recusa da outra pessoa. A mesma coisa no ato sexual, como falámos já outro. O outro pode já ter dito 10 vezes sim e naquela noite não lhe apetece e diz que não. Eu não tenho que levar aquilo como uma recusa à minha pessoa, porque eu não sei o que é que está a acontecer com a outra. Pode estar com dor de cabeça, pode ter tido uma notícia má no dia, pode não sentir-se confortável naquele momento. E é isso que eu quero, no fundo, transmitir às pessoas. Eu, quando pergunto uma coisa ao outro, eu já vou com aquela, digamos, fisgada, a pessoa vai-me dizer sim. E quando a Exato. pessoa diz não, e eu não estou à espera, as pessoas lidam muito mal com o não do outro lado. Mas perguntar-se a si mesmo, eu também gostava que respeitassem o meu não, eu também não estou sempre disposta, seja a nível de relações sexuais ou outras coisas, ou seja, cada um perguntar isso para si. Se eu quero que me respeitam e que respeitam o meu não, seja em que área for da minha vida, eu também tenho que permitir ao outro esse espaço. Nas relações abusivas e nas relações tóxicas, muitas vezes elas podem deixar traumas. Ah, como é que podemos superar esses traumas e que tipo de ajuda é que podemos ter para superar esses traumas? Sim. Um, um trauma também, lá está, depende da própria pessoa. É assim, há situações que são traumáticas para toda a gente, né? Uma violação é sempre um evento traumático, como é óbvio. Uhum. Agora, no dia a dia, pode haver situações. Quando é que existe um trauma? Um trauma desenvolve-se quando eu, em determinada situação, senti que eu não conseguia ajudar-me a mim mesma e que eu senti de alguma forma a minha vida em perigo. Ou que eu senti uma dor descomunal que nunca mais acabava. Ou eu, naquele momento, não conseguia ver fim daquela dor física ou daquela dor emocional, ou estava num pânico total e não conseguia ver fim daquele pânico. E essa interpretação que é pessoal é que gera um trauma. Então, obviamente, cá, por exemplo, uma violação é traumático, seja para quem for, e seja mulher ou homem, porque homens também podem ser violados, que muitas vezes as pessoas não se lembram disso, e Uhum. então isso, à partida, é traumático para qualquer pessoa. Então, o que é que a pessoa pode fazer? Um trauma já é algo que é muito profundo e precisa sempre acompanhamento psicológico. Ou seja, se alguém realmente passou por um trauma ou uma situação que durou muito tempo, porque lá está, o trauma intensifica-se mais e qualquer tipo de depressão ligada a um evento traumático intensifica-se mais quando nós não sabemos quando é que ela vai acabar, porque quando nós sabemos quando é que há um término, eu arranjo estratégias de superar isso de alguma forma. Eu sei, ok, isto é horrível, mas daqui a um mês vai acabar. Ou mesmo que seja daqui a um ano, eu sei que isto vai ter um fim. Agora, quando eu não consigo ver um fim, isso tem um impacto tremendo no ser humano. Então é sempre preciso ajuda psicológica. Existem terapias específicas na traumatologia,
com técnicas adaptadas a esse processo para ajudar, no fundo, a pessoa, muitas vezes nem é sequer voltar ao evento traumático, mas no início é mais protegê-la que aquelas memórias daquele evento traumático estejam diariamente presentes na mente delas. Ou seja, no início é mais um fechar aquele capítulo, arranjar estratégias para poder esquecer, arrumar aquele assunto, depois é equilibrá-la, depois sim é, digamos, reforçá-la, reestruturar aquela pessoa e depois, se ela quiser e tiver coragem, voltar então ao trauma para, digamos, redefinir aquelas associações que nós fizemos no momento do trauma. Por exemplo, se eu no momento do evento traumático pensei eu vou morrer, e foi esse o significado que eu atribuí àquela situação, é depois do processo todo, voltar no fundo àquela situação de forma muito racional e redefinir digamos, aquele pensamento, porque se a pessoa está em consulta é porque não morreu, por exemplo. Então é trabalhar aquela questão, lembra-se aquele pensamento, pensava que ia morrer, no entanto está aqui comigo, significa que não morreu. E então ressignificamos aquilo. Agora, isto demora algum tempo. Sim, dependente Dependente do trauma que foi, sim, exatamente. Agora falando de relacionamentos normais, sem grandes atribulações, às vezes acabam e também causam algum sofrimento. E, por exemplo, se a minha namorada me deixasse agora, eu não sei o que é que ia fazer à minha vida. São muitos anos, não é? São. Se ela me deixa, eu nem sei. É melhor que ela ouça isto. Isto foi uma declaração de amor. Ou dependência, depende. É um bocadinho dos dois. Como é que podemos lidar com o luto e que tipo de ajuda é que podemos pedir? Ou que tipo de ajuda é que temos à nossa disposição para nos ajudar a lidar com essa situação? Sim. Então, o luto, isto falando estatisticamente, o luto numa separação pode demorar até 1 ano. O que não quer dizer que nós no primeiro mês sofremos da mesma forma que depois dos 12 meses. À partida, depois dos primeiros 6 meses, a gente começa numa espiral mais positiva. Agora, demora mais ou menos 1 ano, todo o luto em si. Dependendo também do significado que nós atribuímos àquela relação e da importância que ela tinha na nossa vida e aquela pessoa em questão. E o que é que acontece? Os primeiros 3 meses são os piores e é quando a pessoa anda tipo zombie, chora pelos cantos, deprime, não quer sair de casa. E é muito importante entender que isto não é uma depressão clínica. Isto apenas faz parte do luto. Quando eu estou a fazer um luto, é óbvio que eu fico triste e não quero ver ninguém e que fico fechada no meu quarto. E é óbvio que eu, se calhar, falo constantemente daquela pessoa. Porquê? Porque eu estou ainda habituada a ela. Nós, para criarmos um novo hábito, demoramos mais ou menos 21 dias até 6 meses. Ou seja, é completamente diferente eu habituar-me, se calhar, a fazer caminhadas todos os dias. Se calhar 21 dias chega para eu criar esse novo hábito. Mas eu, para, digamos, desprender-me de uma pessoa significativa e que eu tinha um vínculo amoroso, se calhar vou precisar daqueles 6 meses e que é considerado natural a nível estatístico no que diz respeito ao luto amoroso. Mas o que é que acontece? Normalmente os amigos não têm paciência para nos aturar 3 meses. Normalmente têm paciência 1 semana, 2 semanas, à terceira já não nos podem ver. E então vamos começar a chatear outras pessoas, os colegas de trabalho, os familiares. No primeiro mês a gente esgota, digamos, tudo o que a gente tinha a nível de laços sociais e já ninguém nos pode vir à frente. E começam-nos a dizer coisas como: mas ainda estás assim, mas esquece-o, ou esquece-a, esquece lá isso, tens de seguir em frente. Isto depois de 1 mês, porque já ninguém nos consegue aturar. Ora, isso não é possível. Porque, estatisticamente, isto tudo a nível de estatística, nós demoramos 3 meses nessa fase do zombie. Porque depois as pessoas começam a dizer coisas como: mas sai, vai sair, despairece. Essa fase do começar outra vez ter capacidade para sair, geralmente, nível de estatística, só começa depois dos primeiros 3 meses. Ou seja, nos 3 meses aos 6 meses, após de um término,
é que eu começo a sair de casa. Mas não começo a sair de casa aos pulos e alegre. Eu apenas começo a ter a energia suficiente para não cair para o lado e aguentar-me sem chorar em público. Então, os primeiros 6 meses são os mais difíceis. Só que ninguém tem paciência para maturar 3 a 6 meses. Então, os amigos têm só paciência para 2 meses. Para 2 semanas, desculpe. Então, o que é que eu aconselho? Podem sim procurar ajuda psicológica para desabafar com o psicólogo, que ele está a prestar um serviço e ele está ali exatamente para ouvir a pessoa em questão. No entanto, também não pode esperar milagres do psicólogo. Em que sentido? Não pode achar que vai uma vez ao psicólogo e que fica feliz da vida. O psicólogo não é bruxo, não faz feitiçaria e não pode tirar-te a dor do luto, que é completamente natural e só mostra que houve um significado e um laço emocional intenso com alguém. O que é que o psicólogo faz? Ouve, escuta, não te começa a dizer aquelas frases como tem que seguir em frente logo no início, e dá muita informação, ou seja, explica as fases do luto, porque o luto tem diferentes fases, explica as fases do luto para a pessoa ter mais autoconhecimento, o porquê está a sofrer daquela maneira, explica todo o tempo, quando é que a pessoa deixa de ser zombie, quando é que ela começa outra vez a estar apta para conviver socialmente, e dá muita informação para a pessoa poder se orientar um pouco e para não achar que está louca. Porque as pessoas começam a dizer à pessoa, mas tu ainda estás assim. É como se a gente fosse uma anormal qualquer. Como se eu depois de 2 semanas tivesse que estar aos pulos e feliz da vida e já com o próximo namorado ou namorada ali Pois. ao virar da esquina. Parece que hoje em dia já ninguém pode sofrer. E isso não corresponde à verdade. Quando a gente gostou realmente de alguém, epá, nós estamos mal os primeiros 3 meses. Estamos mal. Somos E, tóxicos para os amigos? Somos. Porque, somos chatos? Somos. Somos negativos e vítimas? Somos. Ah pá, temos pena. Todos nós somos tóxicos em alguma fase da nossa vida. Temos direito a sê-los? Temos. Primeiros 3 meses, depois, durante esses 3 meses, temos direito a ser uma pessoa tóxica. Depois disso, convém a gente já começar então nos reorientar. O que é que eu costumo dizer? Se realmente não procurarem ajuda psicológica nos primeiros 3 meses, que não é necessária, está bem? Mas pode aliviar um pouco a dor. Pelo menos se continuarem com esse discurso tóxico e negativo e ai meu Deus, e estou a sofrer tanto e não quer ver ninguém e não quer sair de casa, se isso depois dos primeiros 3 meses continua, procurem um psicólogo sim, para vos orientar e explicar melhor as fases do luto e como é que nós podemos superá-las, porque há técnicas e dicas práticas no dia a dia, como eu posso, no fundo, desprender-me da outra pessoa e como eu posso desenvolver em mim sentimentos como o perdão, a gratidão, construir novamente o meu próprio mundo, a criar novos hábitos para mim mesma e para isso tudo existem técnicas. E o psicólogo, um bom psicólogo, e eu acho que todos os meus colegas são bons, conseguem dar essa assistência. ok, e agora vamos para uma das últimas perguntas. A comunidade LGBTQI+, para além dos problemas que, que os heterossexuais têm, dos fins de relações e das relações tóxicas, ainda tem um problema de ainda ser um estigma social, e que acresce aos problemas do resto da população. Uh, o que é que podemos fazer para, para tirar esse fardo dos nossos amigos que pertencem a essa comunidade? Ou como sociedade, o que é que podemos fazer para tentar integrar ou aceitar mais essas pessoas na nossa comunidade? E que abordagem é que podemos ter para lidar com o estigma e como é que podemos aconselhar os nossos amigos a lidarem melhor com esses atritos que há com outras pessoas que ainda não as aceitam? Sim, então, como sociedade é mais desafiante, que é o que a LGBTI mais está a tentar, porque isso implica a mudança de todas as pessoas em si e despertar a consciência de todos, a tolerância, o respeito, a aceitação, etc. Então, eu vou falar mais do individual, como nós podemos ajudar ao nosso amigo, ao nosso familiar, pessoas que estão mais juntas a nós, porque é mais fácil nós ter influência no nosso próprio mundo e controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as ações, os comportamentos associados.
Então, nós temos a entender que uma das feridas maiores no ser humano e um dos maiores medos do ser humano ligados a essa ferida é sentir-se diferente. E isso tem uma base biológica muito racional e muito primitiva, que é há 1 milhão de anos, quando éramos poucas pessoas no planeta, para aí uma tribo de 20, ser diferente era horrível. Porquê? Porque isso também é nas crianças, ainda hoje em dia assim. Uma criança, quando nasce, os primeiros anos de vida, o que ela mais quer é ser igual à família, é ser igual à tribo. Porquê? Porque quando eu sou igual, eu pertenço, eu tenho aquela sensação, eu pertenço à tribo. E há 1 milhão de anos atrás era muito importante eu sentir-me pertencente à tribo, porque isso significava que havia um laço significativo, que havia um vínculo e que a tribo não me expulsava. Literalmente era isso. Era Porque se a tribo me sobrevivência. expulsasse, exatamente, porque se a tribo me expulsasse, eu morria, porque ninguém consegue sobreviver sozinha na selva. Eu não podia caçar sozinha, defender-me sozinha, arranjar uma caverna sozinha, não é? Só para mim. E então a não aceitação da tribo significava a minha morte. Então é uma questão muito primitiva, muito fundamental, enraizada no meu cérebro reptiliano, que é a sobrevivência. Por isso, ainda hoje em dia, é aquela frase célebre, o que é que os vizinhos vão dizer? Porque é aquela questão da tribo, o que é que a tribo vai dizer? Quando não aceitam o nosso comportamento, não vão aprovar. Então, se não aprovam, desaprovam. Se desaprovam, rejeitam-nos. Se nos rejeitam, nós morremos. Isso ainda é a ideia primitiva e ancestral que está enraizada dentro de nós. Então, obviamente que hoje em dia isso não faz sentido. Nós não somos 20 pessoas, nós somos bilhões, não sei o número exato, mas somos muitos. E hoje em dia não só há uma tribo, cada pessoa tem vários tribos. Eu tenho a tribo do trabalho, tenho a minha tribo dos clientes, eu tenho a minha tribo da família, a minha tribo do ginásio, dos amigos, do sei lá. Cada pessoa tem montes de tribos onde está inserida de alguma forma. E se eu zango-me com alguma tribo, ou se eu não sinto que ela me respeita, ou que me desvaloriza, ou que não querem estar comigo, tudo bem, adeus. Há outras que queiram e que me valorizam. Ou seja, eu não acho que vou morrer por não fazer parte daquela tribo. O que é que existe com alguém que, no fundo, está inserido na LGBTI e quer, no fundo, assumir-se, viver a sua própria vida? Sente literalmente na pele aquele medo arcaico, ancestral do eu vou contra a sociedade. Ou seja, a sociedade como um todo, aquela tribo do ser humano como um todo. E então o que é que nós podemos fazer individualmente por um amigo nosso? É literalmente não só aceitá-lo, como transmitir-lhe isso para mim não é importante. Eu aceito a ti como indivíduo, eu aceito a tua essência. Para mim não é importante se queres ser mulher, se queres ser homem. Para mim não é importante com quem é que seja gay. Para mim não é importante se queres transformar-te de alguma forma ou se não, ou seja assexual. Isso para mim nada me importa. Isso não diz nada de ti sobre as tuas características psicológicas, sobre os teus valores. Isso não diz nada de ti sobre como tu és o meu amigo. Ou seja, essa parte de ti eu simplesmente aceito, porque é apenas um pormenor. E é um pormenor, na verdade, insignificante para a nossa ligação e para o nosso equilíbrio como amigos ou como familiar. Porque, na verdade, são coisas que simplesmente não têm nada a ver comigo. Tem a ver com o bem-estar da própria pessoa, com a felicidade da própria pessoa. E no momento em que tudo seja feito em mútuo acordo a nível das relações deles, ou que implique só mesmo transformações do próprio corpo, é uma questão que só tem a ver com ela. E, no fundo, é transmitir isso ao amigo e ao familiar, que é, eu aceito a tua escolha e eu gosto de ti. E não é eu gosto de ti na mesma, não é isso, porque isso significa que estás a fazer uma coisa que não é normal, mas eu mesmo assim gosto de ti, não é isso. É eu aceito a tua escolha e eu gosto de ti, ponto. Tal és do Sporting e eu do Benfica, eu gosto de ti, ponto. Se calhar aí às vezes eu gosto de ti na mesma. Pois, mas é que eu gosto de ti na mesma, já está a dizer quase à pessoa que é anormal. Então, por isso não é eu gosto de ti na mesma, é literalmente eu gosto de ti. E o que tu fazes em casa, no teu quarto, das tuas intimidades, pá, não tem nada a ver com isso. Eu também não quero que tu saibas o que é que eu faço em casa com o meu marido ou com a tua namorada. Ou seja, não tem nada a ver com isso. E se tu sentes melhor
num corpo feminino ou num corpo masculino e queres seguir por esse caminho, tudo bem. Isso não muda a ti como pessoa. Tu Exato. continuas a ser o meu confidente, ou tu continuas a ser aquela pessoa que gosta de ir comigo ao cinema, ou seja, o que for. Porque, na verdade, todo esse processo do LGBTI não transforma em nada as características da convivência social que nós temos com aquela pessoa em questão. Então é literalmente dizer isso. Isso é como tu seres do Benfica e o do Sporting. Tipo, não me importa, não interessa e é natural e, e bora lá continuar. Tipo, Sim, na não há verdade, nada para aceitar. É no fundo transmitir isso à pessoa. Não há nada em ti que eu tenha que aceitar ou tolerar. Tu és o meu amigo, ponto. eu não sei, nos meus amigos não me interessa a sexualidade deles porque eu não quero fazer nada sexualmente com eles. Logo, Exatamente, não há, não, obviamente. não há ali um interesse, não faz parte da. Epá, nas minhas amizades até agora, nunca tive. Isso nunca fez parte Da conversa de café. de uma requisição para ser amigo. Epá, temos que estar aqui em sintonia sexualmente. É estranho, porque eu dos meus amigos não quero nada sexual. Exatamente, ou seja, isso é importante se tu tivesses, sentisses alguma atração Exato, física por aquela pessoa, epá, e convém saber o que é que ela gosta, não é? exato. Agora, não tendo atração física por aquela pessoa, e não, ou seja, no sentido do que tu queres avançar com algum tipo de conquista nesse sentido, é completamente irrelevante. Exato. Vamos agora E acabar isso com. também. Oi, desculpa. Diz. Diz, continua, Não, continua. não, isso para a questão de quem é, por exemplo, gay, mas também há aquela questão, por exemplo, das pessoas que sentem-se no corpo errado. É a Exato, mesma questão. O que é que os órgãos genitais daquela pessoa têm a ver comigo? Nada. exato, É-me indiferente. Continuas a ser a minha amiga, continuas a guardar segredo das coisas que eu te conto, ok, está-se bem. exato. Vamos agora acabar numa nota mais positiva, se calhar. Tens algum conselho para os jovens que estão agora a iniciar a vida amorosa assim umas dicas para terem uma vida saudável? Sim, sim, tem. A primeira dica vai ser de rir. Parem de ver filmes de pornografia. Primeira dica, causa muita confusão nos jovens. Eu ouço cada uma no consultório que não imaginas. Porque nós temos de perceber uma coisa: os filmes pornográficos que andam por aí, a grande maioria, é feita para o sexo masculino, que é uma desgraça. Porque em nada correspondem à realidade do que uma mulher realmente precisa, sequer para excitar-se, ser glorificada e o ato sexual todo em si. E a mesma coisa, tanto veem os jovens masculinos, veem aquilo e acham que é aquilo que a parceira ou o parceiro querem e vice-versa. As Pois. raparigas também veem aquilo e acham que têm que fazer isso porque toda a gente o faz, pelos vistos, porque acham que um filme pornográfico é um documentário. Pois. É quase como se fosse uma educação O que não sexual. faz muito sentido, porque as pessoas veem outros filmes, veem, por exemplo, os Avengers e não pensam, vamos andar aqui todos a lutar contra extraterrestres. Exatamente, exatamente. Ou seja, parem de ver os filmes pornográficos como educação sexual, porque ninguém está aquele tempo todo com aquela ereção. Existem muitos cortes pelo meio, porque estão num ângulo errado, e depois tem que parar, porque lá está o homem se calhar ejaculou, ou foi-se abaixo, coisas assim nesse E sentido. estão Hum, 50 pessoas à volta. Exato, estão 50 pessoas à volta. E não é só isso. Aquelas posições que supostamente transmitem que a mulher são aquelas que ela mais gosta, não é verdade. São apenas as posições sexuais que têm um melhor ângulo Para a para câmara. fazer as filmagens. Exato. E se não corresponde de todo ao que a mulher ou a menina, porque são jovens e o corpo ainda é jovem, no sentido que seja prazerosa para ela, quando eu estou a falar quando são raparigas de 14 e 15 anos, ou seja, existem sempre, tem que se ter outro tipo de abordagem. Ou seja, se isto para os jovens heterossexuais, para os homens heterossexuais que queiram envolver-se com meninas, se querem realmente ter
funcionamento com a vossa parceira e que gostam dela, ou pelo menos que se preocupem o suficiente no sentido de querer ser um ser humano bondoso, mesmo que só seja uma parceira para uma noite, por amor de Deus, vejam filmes pornográficos, já que os queiram ver, mas de gays lésbicas. Ou que sejam feitos exatamente para mulheres. E vocês vão perceber a diferença ao ver um filme desses que não tem nada a ver do que estão neste momento a consumir. Porque investe-se muito mais nos preliminares, as conversas são diferentes, toda a sensibilidade é completamente diferente. Então, já que queiram ver filmes, vejam filmes que são feitos para mulheres, porque isso ajuda-vos mais. Isto Ou é tenham a primeiro noção facto. que aquilo é cinema, não é realidade, pelo menos. Exatamente. E ter a noção que aquilo é cinema, mas lá está, como eles depois, isto é uma questão de hábito, foi o que eu disse há pouco, dos 21 dias. Se vê-se aquilo muita vez, a repetição transmite à mente que é aquilo, É que que é aquilo verdade. começa a ser verdade. Exato. Aquilo é como aparecer constantemente as notícias da Covid. Eu fartei-me dizer para não verem notícias 10 vezes ao dia. Bastava uma vez ao dia, no início. Porque criava pânico nas pessoas. Porquê? Uhum. Pela constante visualização exatamente da mesma notícia. Da A mesma notícia era a informação, exato. mesma. No entanto, cada vez estava pior na mente das pessoas. E isto é a mesma coisa. Quanto mais eu consumo esse tipo de pornografia, mais eu acho que é isto que a mulher gosta e mais eu acho que é isso que eu também tenho que fazer como homem. E pior do que isso, eu acho que eu tenho direito, sendo homem, ao receber aquilo da minha parceira. Porque normalmente os filmes pornográficos são extremamente humilhantes digamos, para o papel feminino, Uhum. violentos, abusivos, agressivos, e é muito perigoso um jovem de 15, 16 anos e por aí fora ver um filme desses e achar que é isso que ele merece, porque está completamente fora de qualquer realidade. Então isso leva-me no fundo às dicas associadas ao que é que as pessoas devem ter atenção. Então, isto agora para ambos, seja menina, seja menino. Tenham atenção se o vosso parceiro ou parceira, seja uma relação de gay ou uma relação heterossexual, seja o que for. Tenham atenção se o vosso parceiro aceita o não de vocês, mesmo que seja durante o ato sexual, porque eu posso ter dito sim no início e depois, por alguma razão, não estou a ter prazer ou até estou a ter dor. Nós não temos de aguentar o ato sexual até o fim se nós estamos com dor, porque podemos estar com uma infecção vaginal ou o homem também, o rapaz, pode estar com uma infecção no pênis e pode literalmente, durante o ato sexual, começar a ter dor e não tem que aguentar até ao fim. Pode dizer, olha, não me sinto confortável, não estou a gostar e parar. E tem direito a isso. Vejam se o parceiro ou a parceira respeitam isso. Vejam também se não há manipulação psicológica no sentido do parceiro ou da parceira dizer coisas como mas se me amasses de verdade, tu fazias isto. Porque nós também podemos inverter esse jogo. Se o outro nos amasse de verdade, não exigia isso, ou seja, é um pau de dois bicos. Tentar entender se não estou a ser manipulada nesse sentido, se ela ou ele não estão a fazer a sentir, digamos, triste ou culpada de alguma coisa, tenham noção a esse tipo de manipulação. Tenham também, estejam muito atentos se não estão a ser pressionadas para determinadas práticas sexuais que vocês não querem fazer, porque não vos interessa, porque têm medo de as fazer, porque não sentem confiança no parceiro, porque não sentem suficientemente experiente, seja o que for. Se a pessoa começa-vos, no fundo, a empurrar no sentido, mas toda a gente faz e vamos só tentar e eu vou ser sensível, ou seja, esse tipo de manipulação de, no fundo, não querer aceitar o nosso não, estejam muito atentos a esse tipo de, digamos, de falas mansinhas, porque depois vão sentir-se mal a seguir e vão sentir dor e não vão ficar felizes. Tenham também atenção se o outro ou outra vos envergonha ou humilha por alguma razão,
se vos trata mal, e isso também pode acontecer, lá está, da mulher para o homem. Por exemplo, existe uma coisa muito conhecida muito comum nos rapazes que, quando iniciam a atividade sexual, quando ainda têm pouca experiência, que é, por exemplo, a ejaculação precoce, ou nem sequer conseguem atingir uma ereção ou uma ereção durante o tempo suficiente para chegarem à penetração por causa da ansiedade. A ansiedade, no fundo, de falharem, não serem suficientemente bons. E aí também é importante perceber que tipo de parceiro é que eu tenho, ou que tipo de parceiro é que eu tenho. Ele ri-se de mim, ele humilha-me, ele envergonha-me, ele diz, ai, não vales nada, ou realmente és tão inexperiente, ou como é que é possível, os outros nunca foram assim, deves ter um problema. Tentar perceber um pouco qual é a comunicação dentro do casal, ou entre os dois parceiros em questão, para perceber se existem agressões verbais ou psicológicas, se existem insultos, se existem ameaças, tu não queres, há quem queira, se existem esse tipo de pressões, porque isso é um forte indicador que a pessoa em questão se calhar não é adequada para vocês e que pode não ter a maturidade nem psicológica nem sexual suficiente para vos dar prazer e que mereça, na verdade, a tua entrega e o teu envolvimento. Ok. Obrigado por estarmos aqui à conversa. Obrigado por estares à conversa aqui connosco. E Não sei se tens mais alguma pergunta, espero que esclareci. Não, acho que vamos ficar por aqui. Acho que está Ok. tudo. Muito obrigado. E até à próxima. Obrigada eu pelo convite e até à próxima. Tchau, obrigado. O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!